Bom, minha gente, vamos falar da pandemia. O que está acontecendo com esse Brasil? É uma coisa simples. Simples. Falta organização, falta uma estrutura política, falta união. Cada um fala uma coisa, o presidente fala uma coisa, o presidente do Congresso fala outra, do Senado fala outra, os vereadores falam outra, o prefeito fala outra, o governador, cada um toma uma decisão isolada. Não há uma união. E o povo sofrendo. Os números são alarmantes, mortes uma atrás da outra. Se você pegar, os números estão aumentando. Já passamos muito a Europa. Já estamos muito além de muitos países que sofreram essa epidemia. Que não é epidemia, é uma pandemia. Recursos. Chega para o pessoal. Mas e aí? Aí começa aquela discussão, abre o comércio, abre a indústria, fecha a indústria. Peraí, qual é a decisão que vai ser tomada? A justiça interfere de um lado, a política interfere do outro. Cada um fala uma coisa, a associação comercial fala uma coisa, o sindicato dos comerciários fala outra. Quem que vai ser tomada essa decisão? Enquanto isso, que não se toma decisão nenhuma posição, o que está acontecendo é que morre gente, e vai morrendo, e mais pessoas estão contaminadas. É um problema seríssimo. Nós temos que entender que no Brasil começa a ter uma guerra política e não uma guerra para controlar a doença. Existem aqueles que falam, tome esse remédio. Outro, não toma. Há médicos discutindo entre eles, cada um com sua opinião. E nós sabemos que não tem hospitais para todo mundo. O isolamento é a forma correta? É. Por que é a forma correta? O isolamento retarda todo o processo daqueles que precisam ir para a UTI. Marília, ainda bem que ainda tem 2 hospitais, que o número de pacientes é pequeno lá dentro. Mas vai chegar a hora que não vai suportar mais. Vamos ter que fazer alguma coisa, porque ela não para essa epidemia. Ainda mais fazendo um feriado que nem estão fazendo. Um feriado em São Paulo que tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que acontece com esse feriado? Pode ter certeza que aqui em Marília vão receber parentes que vêm de São Paulo, que é o foco hoje da grande pandemia, aonde as pessoas levam e transmitem o vírus. Vão para o litoral, outros vão para outras cidades. Então nós não sabemos, como cidadão, o que é que nós vamos fazer, qual é a atitude que nós vamos tomar. É muito difícil. Aí fica assim pensando, poxa vida, vamos abrir o comércio. Ah, tem que fechar o comércio. Ah, vai passar fome. Ah, vai falir. Olha, a empresa vai quebrar. E daí? Qual é a solução que o governo está dando? Qual é a solução que está sendo tomada? Diferente de outros países da Europa, que mesmo tarde, mas tomaram soluções, como Portugal, como a própria China, como outros países que tomaram a decisão de parar tudo, fechar tudo. Ah, mas vai morrer de fome. Antes de morrer de fome, que falam que morre de fome, mas aqui no Brasil ninguém morre de fome. Estão dando muita comida. O povo é solidário, o povo ajuda, leva a cesta básica nas casas, leva comida. Ah, mas tem conta para pagar, as contas vão sendo prorrogadas. Mas a vida não é prorrogada. Quem pega doença, cai numa UTI, ou muitas vezes não consegue chegar numa UTI porque não tem leito suficiente para todo mundo, morre. E aí? Existe a recuperação? Não vai ter recuperação. Então nós estamos aí com uma dúvida enorme, temos medo do que possa acontecer aos nossos familiares, a nós mesmos, porque nós somos grupos de risco, mas todo mundo é grupo de risco. Não existe esse ou aquele que não seja um grupo de risco. Nós temos que pensar que nós estamos numa situação, numa encruzilhada.
E numa encruzilhada, você tem que tomar um rumo. Mas esse rumo tem que ter uma diretriz. Tem que ter alguém para orientar qual é o caminho que você vai tomar. E não está sendo feito isso. Não está sendo feito isso. Nossos governantes pensam nas eleições, estão pensando em quem vai disputar a eleição, é uma guerra política, troca-se o secretário do Estado da Saúde, troca-se o ministro da Saúde, troca-se o policial militar, o policial federal, troca mais tudo, mas a epidemia continua se alastrando. A pandemia continua se alastrando, sem um parâmetro, sem uma diretriz, sem um trabalho formal. Hoje nós temos no Ministério da Saúde um militar, sem a mínima experiência nas decisões que vão ser tomadas para controlar a pandemia. Até que ponto que nós vamos chegar e acreditar nesses militares? Vocês que estão aí assistindo podem até achar ruim comigo, vocês podem ficar bravos comigo, mas precisamos parar de ser idiotas em acreditar em políticos. Nós não temos que ficar falando que Bolsonaro é bom, que Dória é bom, que Dória é ruim, que Bolsonaro é ruim. Nós não temos que interferir na política porque nós não mandamos nada. Eles estão tirando proveito dessa pandemia. E outra, não é para ser torcedor de político como é torcedor de time de futebol. Paixão por político não leva a nada, porque é eles que saem ganhando, é eles que têm a faca para cortar o queijo. E esse queijo somos nós. Ele corta fundo, retira um pedaço grande. Então vamos fazer o seguinte, vamos seguir o que manda, pelo menos, a Organização Mundial da Saúde: isolamento. Mas como isolamento? Qual tipo de isolamento? Em Marília eu não estou vendo esse isolamento sendo feito, não. Como não estou vendo no Brasil inteiro. E aonde não tem isolamento, normalmente está seguindo com mais rapidez as mortes. Marília, você vê gente nas ruas, você vê pessoas que deveriam estar liderando ou trabalhando no sentido de acompanhar aqueles que não fazem isolamento social e ir lá notificar. Fiscalização que deveria ser feito um trabalho muito grande para que as pessoas ficarem em casa. Não é só ficar em casa, não. Aglomerações, festas ou eventos religiosos, onde a concentração de pessoas é muito grande. Ah, mas nós vamos orar, nós vamos lá por causa de Deus. Nada disso. O Papa, os padres, muitos pastores estão fazendo as suas orações, as suas rezas, fazendo através de transmissões online, fazendo uma transmissão por TVs, e nós estamos acompanhando. Por que tem que fazer o fechamento praticamente do estacionamento inteiro com aquelas pessoas dentro do carro, que era para ser dentro do carro, mas que estavam fora do carro? Para que fazer isso? Qual é o sentido? Qual é a condição para que possa ser feito isso? E que me desculpe, até o supervisor, o coordenador, que faz a fiscalização desses isolamentos sociais. Ao dizer, quando eu falei para ele que, não, isso estão lá orando, é Deus pedindo, isso é muito bom. E fala sobre a questão do Mário Covas, fala sobre Bruno Covas, fala sobre Figueiredo, fala um monte de bobagem que não tem nada a ver com as coisas. Vamos parar e pensar. A vida é uma só. Empresa tem várias. Quantas empresas vocês já tiveram na vida? Eu já tive várias. Quebra uma, abre outra, depois você continua com outra, aí você trabalha de empregado. Sempre dá uma solução, mas a vida, quando você termina com ela, você vai por uma cama, um UTI, aonde precisa de um respirador, e que não tem esse respirador, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí, perdeu a vida, acabou. Você não pode recomeçar. Já é diferente de uma empresa.
E pode ver quando tem as manifestações, as carreatas, normalmente é feito de uma forma com carros luxuosos, os empresários que estão lá. Agora, vamos ser inteligentes. Vamos pensar um pouquinho mais na vida. Vamos pensar no que é que precisamos fazer. Vá no supermercado, uma pessoa por vez. Se isola, não fica próximo um do outro. Para que levar criança em supermercado? Para que levar idosos em supermercado? Para que ficar na rua passeando? Para que ficar nos parques passeando? Em Marília está acontecendo isso sim. Marília está acontecendo. E quantas vezes eu vejo gente falar, porque eu não vou em supermercado, eu não vou me arriscar em supermercado, porque eu estou dentro do isolamento que eu sou obrigado a seguir por uma questão de saúde. E outra, eu posso pegar e transmitir para outros. Eu tenho netas, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família que eu posso transmitir. E outra, eles mesmos podem transmitir para mim. Então é o seguinte, estamos isolados mesmo para tentar sobreviver. Ah, mas uma questão, e o dinheiro como que fica? Espera aí, recomeça tudo novamente. Eu lembro de uma frase lá atrás, que diz que ninguém ia conseguir se recuperar quando o Collor retirou dinheiro de todo mundo. Tirou dinheiro da poupança, trancou dinheiro de todo mundo. Todo mundo ficou a zero, com 50 reais na época, 50 mil reais na época, lembro o valor. Sabe o que aconteceu? Todo mundo recomeçou. Eu lembro que eu tinha que pagar fornecedor, eu não conseguia. Eu tinha uma empresa de importação, não conseguia pagar. Eu lembro que eu tinha para receber. Aí houve a tabrita que você recebia a prazo, aqueles que eles achavam que era justo pagar por mês. Sobrevivemos? Sim. Agora imagina se fosse uma pandemia naquela época, morria todo mundo e aí não tinha como recuperar. Vamos pensar nisso. Pare de pensar o que o Bolsonaro está falando, o que ele está dizendo sobre a pandemia. Pare também de analisar o que o Dória está fazendo. Vamos obedecer o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Vamos pensar em nós. Vamos pensar na nossa família, nos nossos filhos. Vamos pensar no Brasil que tem esperança. Há pouco tempo nós falamos aí, 1 morte, 2 mortes, já chegamos mais de 1.000 mortes em um dia. Mais de 1.000 mortes em um dia. E olha que o território nacional, o território brasileiro é muito grande. É diferente do que outros países da Europa. E normalmente tem ainda generais, coronéis, que ainda falam assim, mas sabe o que é? Tem proporcionalmente com outros países, morre do mesmo jeito. Portugal foi um país que tomou a risca, fez as coisas certinhas, analisou, controlou e foi um dos primeiros países a sair praticamente dessa pandemia. Está saindo aos poucos. Mas o Brasil não. Ficamos discutindo no dia a dia. Ontem até eu fiz um comentário para ver até onde chegava. Um absurdo. Todo mundo, tem que liberar mesmo. O comércio tem que liberar todo mundo para trabalhar. Não é assim, minha gente. Não é assim. Aí você vê que uma palavra que você fala para as pessoas repercute para todo mundo. Se você falar assim, tem que abrir o comércio, todo mundo fala, tem que abrir o comércio. Se você falar assim, ficou alguém doente, todo mundo ficou, tem um monte que ficou doente. Então nós temos que pensar que temos em Marília uma estrutura que está funcionando até agora. São poucas vagas que tem, porque fala assim, mas tem muitas vagas nos hospitais de Marília. Não são muitas vagas. Nós temos 40 vagas de UTIs aqui em Marília para a população de Marília. E tem mais um tanto de vagas no HC que é para a população regional. 40 vagas. Mas só tem 3 internados. Por enquanto. Isso também se falava em várias cidades do Brasil. Isso também se falava em vários municípios aqui próximos que não tinha doente, que tinha vaga sobrando. Hoje não tem mais. Vamos pensar nisso. Vamos analisar. Vamos analisar o que está acontecendo friamente. E pare de pensar em político. Pare de idolatrar político. Político não leva comida para vocês.
comida, ajuda. É o vizinho, é uma igreja, é uma associação, é alguém que tem uma bondade no coração. E olha, o mariliense, o brasileiro tem essa bondade. Então vamos fazer o seguinte: fique em casa, analise bem se é o momento certo de você sair para a rua. Vê se você precisa ir na padaria mesmo. Vê se você precisa ir no supermercado e levar seu filho para passear. Vai no supermercado, distância social. Porque tem gente que está... Olha, você está ali... Isso dá informações que eu tenho, que eu não vou no supermercado e não fui. Faz 60 dias praticamente que estou no isolamento. Mas quem vai no supermercado é transmitido. Tem pessoas que estão na fila da carne, chega perto de você olhando, sem respeitar distanciamento. E são pessoas que não deveriam estar no supermercado, são idosos. São pessoas que, na primeira contaminação que tiver, é o que vai morrer. Nós não estamos preparados em Marília, mas nem cemitério. Mas nem cemitério para enterrar muita gente nós temos aqui, se quer saber. Nós estamos numa situação que a hora que vier para cá a pandemia, e que dificilmente não vai acontecer agora, nos próximos 3, 4 dias, mas pode acontecer daqui 15 dias, mas que ela vai chegar, ela vai. Vai chegar porque muita gente está indo trabalhar, muita gente está indo para as indústrias, ônibus estão lotados, gente circulando pelas ruas, festa por aí, eventos religiosos, tudo isso está acontecendo e vai se espalhar rapidamente. Então vamos começar a pensar. Marília, vamos fazer uma coisa. Coloca a mão na consciência. Eu vou para a rua, fico lá, ao lado de pessoas que podem estar contaminadas. Levo para dentro de casa a contaminação. Aí meu pai, minha mãe, minha filha ficam doentes. E aí? Você vai chorar? Vai, porque você vai ser culpado. Vai, porque você vai ser culpado, sim. E pense mais que isso. Não tem remédio, não tem vacina, não tem leito para todo mundo. Marília tem 240 mil pessoas que moram na cidade. Imagina que nós temos só 40 leitos de UTI para todo mundo. Se uma família, ou, vamos dizer, uma festa, um evento que venha acontecer e contamine 15 pessoas, praticamente já encheu os hospitais. E aí? E aí? Aí nós vamos fazer o quê? Pense nisso. Vamos analisar com frieza. Vamos analisar com consciência. O isolamento social é importante nesse momento. Vai no supermercado, vai sozinho. Trate de usar álcool gel, lavar as mãos, tomar um banho, tirar a roupa quando chega do supermercado. Vai em supermercado que te dê a proteção. Não vai em qualquer supermercado que simplesmente quer vender o produto. Tome cuidado. Vamos fazer isso. É para o bem seu, da sua família, para o meu bem, para o bem dos meus parentes. Vamos fazer isso. E usar máscara. Já é lei nacional que está sendo já aprovada o uso de máscara. Não existe esse negócio de não usar máscara. Já ficou provado que o uso da máscara não é nem para proteger você, mas sim para proteger o próximo. Porque se você estiver infectado, você vai transmitir para outras pessoas. Use máscara. É uma necessidade? É. É uma obrigação? É. É um respeito? É. Por isso, eu peço a vocês, consciência nessa hora. E pare de pensar nos políticos. Não há Bolsonaro, não há Dória, não há ninguém que ajude vocês na hora que você precisar. Tá bom, minha gente? Tchau.